E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Mário Bittencourt, um dos nomes mais conhecidos no cenário do futebol brasileiro, está mais uma vez no centro das atenções. Durante uma recente entrevista, o executivo abordou de forma profunda e direta os desafios e as expectativas em torno do Sistema de Administração do Futebol, SAF, e, mais importante, das suas percepções sobre o futuro dos clubes. Com uma visão pragmática e uma postura focada na modernização da gestão, Bittencourt revelou pontos que prometem redefinir os rumos do esporte no Brasil, especialmente no que diz respeito ao desempenho financeiro e à sustentabilidade dos times. Nos últimos meses, o futebol brasileiro tem vivido uma verdadeira revolução administrativa. O modelo SAF, que visa transformar os clubes em empresas e possibilitar maior transparência e investimentos privados, gerou controvérsias, mas também despertou grandes expectativas. Bittencourt, que tem se destacado no debate sobre a reestruturação do esporte, falou abertamente sobre como essa mudança pode impactar diretamente os times e sua relação com os torcedores. Para ele, é impossível imaginar um futuro próspero sem uma reavaliação radical das estruturas e das finanças no futebol. O executivo destacou que a implementação do SAF é um passo necessário para evitar que clubes históricos se percam em um ciclo vicioso de dívidas e gestão ineficiente. A ideia, segundo Bittencourt, não é apenas gerar lucro, mas criar um ambiente sustentável, onde os clubes possam operar com mais profissionalismo e, assim, melhorar seu desempenho em campo. Ele defendeu que a adaptação ao modelo pode ser um processo difícil, mas que os benefícios a longo prazo serão evidentes, desde que haja um compromisso com a seriedade e a inovação. Ao falar sobre o impacto financeiro, Bittencourt foi enfático ao afirmar que muitos clubes ainda não entenderam a gravidade da situação em que se encontram. Com dívidas astronômicas e um sistema de gestão que não acompanha a modernização das demais indústrias, o futebol brasileiro corre o risco de perder relevância, caso não se adeque. Não podemos continuar com o status quo, afirmou, com firmeza. Para ele, a mudança no modelo de gestão é não apenas uma oportunidade, mas uma necessidade urgente para que o futebol brasileiro recupere sua grandeza. Além disso, o executivo abordou o papel dos investidores no processo de modernização do futebol. A chegada de novos donos, com recursos e visão de longo prazo, tem sido vista por muitos como um ponto crucial para a transformação dos clubes. Bittencourt acredita que os empresários, ao ingressarem nesse ambiente, têm uma responsabilidade grande, mas também a oportunidade de gerar um legado duradouro. Segundo ele, o ideal é que esses novos investidores enxerguem o futebol não apenas como uma oportunidade de lucro, mas também como uma plataforma para transformar o esporte em um modelo mais eficiente e competitivo. Apesar de toda a empolgação em torno da implementação do SAF, Bittencourt fez questão de ressaltar que o processo não será simples. A resistência à mudança é natural, principalmente em um país onde o futebol ainda é tratado como uma paixão quase irracional, muitas vezes obscurecendo questões financeiras e administrativas. O executivo acredita que a verdadeira transformação ocorrerá quando os clubes entenderem que é preciso equilibrar a tradição com a inovação, sem abrir mão da sua essência e da conexão com a torcida. Outro ponto levantado por Bittencourt foi a importância de um modelo de governança mais transparente. A gestão do futebol, segundo ele, tem sido marcada por uma série de falhas e distorções que acabam prejudicando tanto o desempenho dos clubes quanto a confiança dos torcedores. A transparência, para Bittencourt, é a chave para restaurar a credibilidade do esporte. Quando você tem uma gestão transparente, o torcedor confia mais no processo e, consequentemente, no futuro do seu time, destacou. Bittencourt também abordou o papel da tecnologia na transformação do futebol. A inovação digital tem ganhado cada vez mais espaço nos bastidores, e ele acredita que esse movimento deve ser intensificado. Desde o uso de dados para melhorar o desempenho dos jogadores até a interação com os torcedores por meio de plataformas digitais, Bittencourt vê a tecnologia como uma aliada fundamental para o sucesso a longo prazo dos clubes. O foco, segundo ele, deve ser sempre no aprimoramento contínuo, tanto dentro quanto fora de campo.
Com relação ao impacto nas categorias de base, Bittencourt destacou que a formação de novos talentos deve continuar sendo uma prioridade, mesmo com as mudanças no modelo administrativo. Para ele, o futebol brasileiro tem um potencial enorme de revelar jovens promissores, mas é fundamental que o processo de formação seja modernizado e profissionalizado. A ideia é que, com a reestruturação financeira, os clubes possam investir mais na base e garantir que o país continue sendo um celeiro de grandes atletas. Em um momento de grandes transformações, Bittencourt foi questionado sobre o que os torcedores podem esperar dos clubes no futuro. Ele foi claro ao afirmar que a mudança não será imediata, mas que os frutos desse processo de reestruturação poderão ser percebidos gradualmente. A longo prazo, os torcedores terão clubes mais competitivos, mais organizados e, principalmente, com menos riscos financeiros, explicou. Para ele, a paixão e o amor pelo futebol não serão diminuídos pela transformação, mas, ao contrário, serão reforçados pela solidez e pela consistência dos clubes. No entanto, Bittencourt sabe que o caminho será longo. Ele enfatizou que o futebol brasileiro está apenas começando a entender a magnitude dessa mudança. A adaptação ao modelo SAF não é uma tarefa fácil, mas ele acredita que, com o tempo, os clubes se adaptarão às novas exigências do mercado. Ele destacou ainda que é preciso ter paciência, pois a verdadeira transformação virá quando as novas estruturas de gestão começarem a gerar resultados visíveis no campo. Ao final da entrevista, Bittencourt fez questão de deixar uma mensagem de otimismo para os clubes e para os torcedores. Ele acredita que a implementação do SAF pode ser o grande ponto de virada para o futebol brasileiro, e que os desafios enfrentados neste momento são apenas temporários. O futebol brasileiro é grandioso, e com as mudanças certas, ele poderá ser ainda mais forte, concluiu. A fala de Mário Bittencourt não apenas alimenta a discussão sobre o futuro do futebol no Brasil, mas também abre portas para novas possibilidades. Sua visão pragmática e estratégica sobre o SAF reflete o desejo de modernizar e profissionalizar um dos maiores esportes do país, em busca de uma sustentabilidade financeira e de uma competitividade no nível dos grandes campeonatos internacionais. Para os clubes, torcedores e investidores, o futuro do futebol brasileiro está em jogo. Resta saber como as mudanças serão implementadas e, mais importante, se os clubes serão capazes de abraçar a transformação necessária para um futuro promissor. O tempo dirá se as palavras de Bittencourt se concretizarão, mas uma coisa é certa: o debate sobre a modernização do futebol brasileiro está mais vivo do que nunca. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A implementação do SAF, Sistema de Administração do Futebol, é, sem dúvida, um dos maiores desafios que os clubes brasileiros têm enfrentado nos últimos tempos. A transformação que ele promete não é simples, mas o conceito de governança profissional está começando a se consolidar como uma tendência irreversível. Mário Bittencourt, em suas falas, deixou claro que o modelo não é uma solução mágica, mas sim uma resposta às dificuldades financeiras e estruturais que os clubes enfrentam. Em um cenário onde o futebol brasileiro luta contra dívidas bilionárias, a mudança de mentalidade e a modernização dos processos administrativos são fundamentais para que os clubes se tornem mais competitivos. A relação dos clubes com os torcedores também será transformada. Bittencourt destacou que, enquanto a paixão do público pelo futebol não deve ser alterada, a forma de interação entre as partes precisa ser revista. Em sua visão, a introdução de novos modelos de gestão mais transparentes ajudará a criar uma base de fãs mais engajada, pois a confiança na administração do clube será restaurada. A mudança no modelo de negócios permitirá que o torcedor acompanhe de perto as finanças de seu time, o que ajudará a minimizar possíveis crises de imagem. Um ponto importante discutido por Bittencourt foi a questão da internacionalização do futebol brasileiro. Para que os clubes possam competir em pé de igualdade com as grandes potências europeias, o modelo SAF surge como uma alternativa para tornar as gestões mais eficientes e atrativas para investidores internacionais. A capacidade de gerar receita por meio de novas parcerias, acordos de TV, direitos de imagem e até mesmo a criação de ligas regionais com maior visibilidade são algumas das vantagens que o SAF pode proporcionar.
Bittencourt enfatizou que a falta de profissionalismo e a dificuldade de administrar grandes orçamentos sempre foram obstáculos para o crescimento do futebol brasileiro fora do país. Ainda sobre o aspecto financeiro, Bittencourt apontou que um dos maiores problemas dos clubes brasileiros é a falta de previsibilidade em relação às receitas. A imprevisibilidade dos contratos de patrocinadores e a dependência de competições nacionais e internacionais para garantir os recursos necessários são fatores que minam a estabilidade financeira dos clubes. O SAF, segundo Bittencourt, pode oferecer uma gestão mais sólida e segura, uma vez que permite a busca por novas fontes de renda, como a participação de investidores privados. Ele também acredita que o modelo oferece uma oportunidade de diminuir a dependência dos clubes em relação a recursos públicos e administrações municipais e estaduais, algo que muitas vezes resulta em crises políticas. A questão da infraestrutura também foi abordada por Bittencourt. Ele destacou que, para que os clubes possam aproveitar as vantagens do SAF, será necessário um investimento maciço em infraestrutura. O modelo de governança exige que os clubes se modernizem em termos de suas instalações, tanto no que diz respeito aos centros de treinamento quanto aos estádios. A construção de espaços mais adequados para o desempenho das equipes e para o conforto dos torcedores é crucial para que os clubes se destaquem no cenário nacional e internacional. Bittencourt citou como exemplo a importância de uma boa gestão de contratos de naming rights, que podem gerar grandes receitas para os clubes. Além disso, a sustentabilidade das equipes no mercado global também depende da forma como os clubes gerenciam suas divisões de base. Bittencourt ressaltou que o SAF permite que os clubes aumentem seus investimentos na formação de atletas, criando academias mais estruturadas e programas de desenvolvimento de jogadores com maior nível de profissionalismo. Isso não apenas eleva a qualidade do futebol praticado no Brasil, mas também pode gerar receitas significativas com a venda de atletas para grandes mercados, como os da Europa e da Ásia. Ele acredita que esse é um dos caminhos para que o futebol brasileiro consiga se manter competitivo a longo prazo. Com o crescimento do conceito de SAF, a governança no futebol brasileiro está sendo reformulada. A transição para esse novo modelo não será uma tarefa simples, mas Bittencourt acredita que a resistência dos clubes será superada à medida que os benefícios se tornem mais evidentes. O desafio, segundo ele, é garantir que as equipes se adaptem às novas exigências do mercado e do público. Isso envolve não apenas a transformação financeira, mas também mudanças culturais profundas no relacionamento com os torcedores, nas formas de comunicação e na abordagem dos clubes sobre seus próprios valores e objetivos. O papel da mídia também será crucial nesse processo de mudança. Bittencourt mencionou que a mídia tem um poder imenso de influenciar a percepção pública sobre o modelo SAF e sobre as novas gestões dos clubes. Para que a implementação seja bem-sucedida, é necessário que jornalistas e comentaristas compreendam as vantagens e as dificuldades do modelo, disseminando uma visão equilibrada sobre as transformações que estão em curso. A imprensa será responsável por fiscalizar a aplicação do SAF, mas também por promover os avanços que ocorrem nas gestões mais bem-sucedidas. Em um país onde a paixão pelo futebol muitas vezes está à frente da razão, Bittencourt alertou que o maior desafio será convencer os torcedores de que a modernização é, de fato, um caminho para o sucesso. A mudança de mentalidade será gradual, e os clubes precisarão ser transparentes sobre os processos, comunicando claramente aos seus fãs o que está sendo feito para melhorar as finanças e a competitividade. Isso não significa que o futebol perderá sua essência, mas que ele se tornará mais eficiente, mais profissional e, consequentemente, mais competitivo. Ao final de sua fala, Bittencourt reforçou a importância de uma união entre clubes, investidores, imprensa e torcedores para que a transição para o modelo SAF seja bem-sucedida. Ele acredita que a implementação desse modelo pode ser o início de uma nova era para o futebol brasileiro, uma era em que os clubes possam ter não apenas estabilidade financeira, mas também mais chances de sucesso nas competições internacionais. Com o tempo, o modelo SAF pode, assim, transformar o futebol brasileiro em uma potência não apenas no aspecto técnico, mas também na gestão e na sustentabilidade financeira. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.